Olá, crianças! Vocês já chegaram? A tia Mirna estava aqui entretida tentando construir algumas coisas. E olha só como o nosso cenário ficou diferente hoje. Bom, vou contar tudo para vocês que eu estou fazendo. E acho que vocês vão gostar da história de hoje. Mas antes nós vamos orar, tá bom? Então convide a sua família, reúnam todo mundo aí que nós vamos orar e falar com o Papai do Céu agora, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por mais um momento de histórias incríveis, muito obrigada porque nós vamos ouvir a Tua Palavra e eu tenho certeza que todas as crianças, todas as famílias serão abençoadas porque eles vão aprender mais um pouquinho de Ti e que a fé deles possa aumentar a cada dia mais, para que eles entendam que quando a gente tem fé, tudo acontece, o Senhor permite que aconteça coisas maravilhosas e é o que nós vamos aprender hoje. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bom, a nossa história de hoje é muito especial, eu gosto muito dessa história e eu montei um cenário de construtor, de obras, tem madeira, tem ferramentas, tem tudo aqui hoje, porque nós vamos falar de uma grande, mas uma grande arca que foi construída. E vocês já devem saber de quem eu estou falando, não é mesmo? Nós vamos falar hoje sobre Noé. E o tema da nossa lição de hoje é: obedecer é melhor. Obedecer é sempre bom, é sempre a melhor escolha, certo? E a nossa história começa lá em Gênesis 5, do versículo 25 a 29. Nesse pedacinho ele vai falar que Noé, ele era parente próximo de Enoque. Então, se vocês quiserem saber os detalhes, vocês pesquisem lá com a sua família, certo? E os dois eram muito obedientes a Deus. Lembra que nós já falamos de Enoque? E hoje nós vamos falar de Noé. E a nossa história sobre Noé começa lá em Gênesis 6 e vai até o capítulo 7. Ele começa em Gênesis 6, quando Deus anuncia uma grande mudança que ele vai fazer. Bom, algo triste estava acontecendo, sabe aonde? No mundo. O mundo que Deus havia criado com tanto amor, com tanto carinho. Vocês se lembram o que Deus criou? Que Ele fez um mundo tão colorido e tão lindo para nós. E quando Ele criou esse mundo, eu gosto de falar que Ele foi um criador perfeito, porque Ele era um grande pintor. Ele criou o sol, bem lindo, para iluminar os dias e aquecer a gente. Ele criou as árvores, Ele criou as flores. Ele também criou a lua e as estrelas. E tudo isso Ele fez por amor. E mandou até o seu filho para morrer por nós numa cruz. Porque Deus é sempre especial, Ele é sempre perfeito, Ele sempre cuida de nós e faz de tudo por nós. Mas a nossa história fala que Noé, ele era realmente obediente a Deus. E Deus se agradava muito, mas muito dele. E aí, o que ele falou para Noé um certo dia? Olha, Noé, você me agrada muito, eu tenho certeza que Noé fazia o melhor, mas Deus teve uma grande ideia, uma decisão muito importante. Ele decidiu acabar com todos os seres vivos que existiam na terra. Ele decidiu que o mundo estava cheio de violências, maldades, mentiras, e aí todos os seres vivos, toda a terra, ele decidiu acabar com tudo isso. E aí ele deu uma ordem, mas ele explicou tudinho para Noé. Ele deu cada medida, ele ensinou a Noé como que ia fazer isso, qual era o tipo de madeira que ele ia usar, ele falou tudo para Noé. Porque o nosso Deus, a gente sempre fala que ele é um Deus de detalhes, ele conta tudo pra gente. Bom, e aí ele deu a instrução para Noé construir uma grande arca, porque só ele, os filhos, as noras e a esposa entrariam nessa arca. Noé tinha 3 filhos, que era Sem, Cã e Jafé. E aí eles começaram a construir a grande arca. E lá em Gênesis fala que Noé começou a construir essa arca. E Deus falou para ele usar uma madeira de cipreste, falou para usar betume por dentro e por fora para não entrar água. E ele falou para dividir toda a parte interna em pisos e até a parte de cima, parte de baixo. Ele explicou tudo para Noé, como ele faria essa construção da grande arca.
E Deus falou também que a arca deveria ter 135 metros de comprimento, ou seja, é muito grande essa arca. E aí, Deus falou para ele, preste atenção, eu vou cobrir toda a terra com um dilúvio, que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra vai morrer, não iria mais existir. E aí, chegou o grande dia, Noé construiu a arca, fez de tudo e as pessoas com certeza deram risada, falaram que Noé estava louco porque não chovia naquele lugar, né? Não tinha como. E eles falaram que Noé estava maluco, que jamais iria chover. E Noé não se importou, ele pegou lá o martelo, as ferramentas, bateu e ficou lá com os filhos dele e construiu toda aquela arca. E aí chegou o grande dia que Deus anunciou o dilúvio. E aí sabe o que ele falou para Noé? Que iria entrar na arca também, sabe quem? Os bichos, um casal de cada bicho, bichos de todas as espécies. E aí, antes de começar o dilúvio, Deus mandou entrar os casais. Então, entrou na arca o primeiro casal, aí teve mais outro casal que aí foi e entrou na arca também. E foram entrando, todos os bichos, macho e fêmea foram entrando. Entraram as borboletas, entraram os elefantes, todo mundo foi entrando. Mas eram muitos bichos, não tem nem como falar de tantos bichos que existiam. E de repente começou a cair, sabe o que? Uma chuva. A chuva começou a cair e olha o barulho que faz. Imaginem os trovões que começou a cair, começou a encher a terra de água. Imaginem só o barulho, aquela chuvarada caindo. Imagina o susto, o medo que as pessoas estavam sentindo. E Deus não permitiu que essas pessoas entrassem na arca. Ele mesmo fechou a arca e ninguém mais podia entrar. E aí o grande dilúvio começou a encher a terra até que todos os seres vivos estivessem mortos. Não existia mais ninguém. E passou muito tempo e a Bíblia fala que quando o dilúvio começou, Noé tinha 600 anos. Olha quanto tempo! Lembra que eu falei que antigamente as pessoas viviam muito tempo? E aí com 600 anos, quando começou o dilúvio, começou a cobrir a terra. Noé ficou muito tempo, ele completou 601 anos e ele ainda estava dentro da arca. Vocês já imaginaram passar um ano ou mais dentro de uma arca? Hoje a gente reclama que está nesse período dentro de casa, que não pode sair por causa da quarentena, mas vocês já imaginaram? Noé realmente não podia sair da arca. Hoje, às vezes, a gente sai um pouquinho, vai na padaria, vai em algum lugar, coloca uma máscara, mas e Noé? Noé não podia fazer isso. A arca não abria. Já imaginou todos aqueles bichos dentro da arca com Noé? Mas Noé era obediente, ele não ficou reclamando nem murmurando, porque ele acreditou em tudo que Deus falou para ele, porque ele realmente amava a Deus e ele queria obedecer. Lembra que eu falei? Obedecer é sempre melhor, a melhor escolha de todas. E Noé, dentro da arca, passou muito tempo e aí ele foi percebendo que depois de tanto tempo lá dentro na arca, porque choveu 40 dias e 40 noites, mas mesmo depois que a chuva parou, a terra ainda estava cheia de água e aí tinha que esperar a água ir baixando, e por isso que levou tanto tempo para Noé sair de dentro da arca. Mas um dia, crianças, sabe o que aconteceu? Chegou um grande dia. E aí quando aquele pássaro que Noé soltou e não voltou mais, ele percebeu que ele encontrou algum lugar para pousar, é sinal que já tinha terra. E aí a arca abriu, eles puderam sair, saiu todos os animais. E sabe o que Noé fez, crianças? Ele fez um culto a Deus, ele fez um culto com a sua família, agradecendo a Deus porque eles foram salvos do dilúvio. Ele foi, olha como Noé era incrível, ele não reclamou, ele agradeceu a Deus, mesmo tendo passado todo aquele tempo na arca. Imaginem a bagunça que aquela bicharada deve ter feito, e Noé não reclamou, ele agradeceu a Deus. E Deus se alegrou tanto com a atitude de Noé que ele fez uma promessa. E sabe qual era a promessa? Ele mandou um lindo arco-íris. Está vendo que eu coloquei um tecido bem colorido para representar o arco-íris no céu? E o arco-íris tinha um significado. Deus falou que não iria mais destruir a terra com água.
e colocou esse lindo arco-íris no céu como um sinal da sua promessa e que tudo que Deus fala, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas você precisa fazer o quê? Obedecer. E o nosso versículo de hoje, eu acho ele muito, muito legal mesmo. Olha só como ele começa. Ele fala assim, ó: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Hebreus 11, 7a. Parte A, porque é o começo do versículo, lembram? Pela fé. Olha só, o escudo da fé. Se você não tem fé, é impossível agradar a Deus. Na Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Noé fez aquela grande arca porque ele teve fé. Ele acreditou no que Deus falou e aí Deus honrou e deixou que a família dele fosse salva. E ele saiu com todos os filhos, com todas as noras, com a esposa, com todos aqueles bichos, e eles foram todos salvos. E aí tudo começou novamente, uma nova história. Mas que triste, crianças, infelizmente nós ainda estamos vivendo num mundo que voltou a ter tudo isso de novo, voltou a ter mentira, voltou a ter violência, e é por isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse que Deus mandou o seu Filho, né? Em João 3,16 fala que Deus mandou o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz para que a gente fosse salvo. E Apocalipse fala que Jesus vai voltar para nos buscar. Ele foi para o céu fazer uma linda morada para nós, ruas de ouro, de cristal, já imaginou? Portas de pérolas, janelas, aquelas coisas lindas. Mas o que a gente tem que fazer? Como que eu vou morar no céu? Lembra que eu falei que se você não convidar Jesus para entrar no seu coração, Ele não tem como entrar. Quando uma visita chega na sua casa, você precisa abrir a porta, senão ela não pode entrar, senão ela não é convidada, certo? Jesus é a mesma coisa. Se você não abrir a portinha no seu coração, Ele não pode entrar. Então não adianta falar que eu já tenho Deus, se você não o convidou para entrar no seu coração. Então, nós vamos orar e você vai declarar comigo que a partir de agora, Jesus vai ser o seu único e melhor amigo. Que Deus vai ser o melhor pai do mundo, incrível para você, tá bom? E você vai declarar que todos esses pecados, tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que você tem feito e que não agrada a Deus, vai sair agora no nome de Jesus. Eu desafio você agora a falar: papai, mamãe, vamos orar juntos? Vamos fazer algo diferente hoje? Eu quero que a nossa família seja salva, eu quero que a nossa família vá para o céu. Porque a família de Noé foi salva porque teve fé e porque obedeceu a Deus. Então, se você e sua família não estão obedecendo a Deus, nós vamos orar para que isso, a partir de agora, seja diferente. Combinado? Então, vamos orar? Senhor Jesus, neste momento eu queria te agradecer pela vida de cada criança que está orando comigo. Papai, essas crianças que não têm o Senhor ainda, eles vão abrir a portinha do coração e que o Senhor venha morar no coraçãozinho deles. Faça morada, limpa o coração deles de tudo que não provém de Ti. Todo pecado que atrapalha eles te servir, todo pecado que está deixando eles bem longe do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro a partir de agora que eles serão libertos de todo esse pecado. Paizinho, que essas famílias possam ser como a família de Noé, uma família obediente, que faz pela fé aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor nos manda fazer. E que eles sejam obedientes à Tua palavra, que eles sejam realmente obedientes a tudo aquilo que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia só tem a verdade. E eu declaro no nome de Jesus que todas essas crianças que estão orando comigo, que se arrependeram dos seus pecados, que elas possam ter o nome delas escritos no livro da vida. Paizinho, muito obrigada, porque o Senhor cuida de nós. Estou te esperando ansiosamente, Jesus, para morar no céu com o Senhor e ter uma linda morada, uma casa bem linda e uma coroa muito bonita. Pai, eu te agradeço por mais uma história, por mais um dia em que nós aprendemos da Sua palavra. E eu creio, Jesus, que em breve nós estaremos aí no céu juntinhos para louvarmos ao Senhor e exaltar o Seu grande nome, porque só o Senhor que é o único Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.
Bom, crianças, espero que vocês tenham aprendido. O nosso versículo está aqui na arca. Não se esqueçam, ó. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Hebreus 11, 7a. Então, memorizem aí com a sua família, façam uma grande arca com a sua família e orem juntos. Falem, papai, mamãe, eu desafio vocês a ser como a família de Noé, obedientes. Combinado? E um dia nós vamos morar no céu. Espero por vocês a semana que vem, ó. Um beijo, amo vocês e até a próxima.